E aí, meus queridos, vocês estão bem? Tô bem também. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem entra nesse canal maravilhoso. Já quero começar falando dessa forma. Peço perdão pelo meu áudio, até mesmo pela imagem, pelos ruídos. Eu ainda tô comprando as coisas aqui, microfone, vou até trocar de celular para que a imagem e o som fique melhor para vocês que estão vindo aqui neste canal, vendo um pouco do conteúdo, vendo um pouco sobre a vida do Tainan, sobre o dia a dia e sobre as histórias TVN que vocês vão ver ao longo dos vídeos. Queria falar hoje sobre o futebol, oportunidades de futebol aqui em Portugal. Uma coisa que eu lutei sobre há alguns anos no Brasil, acho que foi 4 anos que eu tentei ser jogador profissional de futebol. Consegui jogar em muitos clubes também não. Consegui jogar em alguns clubes lá no Brasil, fiquei meses em muitas categorias de base e tal, só que infelizmente pra mim não deu lá. Por mais que eu também já estava com uma idade avançada e lá no Brasil tem aquele negócio de você tem que ter empresário, sabe? Você tem que, nossa, desenrolar muito e ter um pouco de dinheiro e tal. Só que aqui em Portugal não. Aqui em Portugal é tudo diferente. Por quê? Aqui em Portugal, principalmente aqui na cidade de Braga, até mesmo cidade de Lisboa, meu, Portugal inteira, pra falar a verdade, te dá muita oportunidade no futebol. Então você, Roger, você, Caiquinho, Bruninho Bastos, vocês todos, essa galera toda aí que eu convivi, que eu já joguei junto e tal, e que eu sei do potencial que se chegasse aqui em Portugal, até mesmo em um outro país, por exemplo, numa Inglaterra da vida, nos Estados Unidos, mano, vocês iam ser ídolo lá no país, jogando lá, mano. Entendeu? O que acontece? Aqui em Portugal tem muito time, né? Tanto da primeira divisão, segunda divisão, terceira, quarta. Só que na terceira e segunda divisão não se chama quarta divisão de Portugal e nem terceira divisão de Portugal. Se chama tipo AF alguma coisa. Eu esqueci agora o nome, me perdoem. O que acontece? Aqui em Portugal, mano, eles te dão muita oportunidade de jogar. Claro que você não vai já chegar jogando em um Benfica. Pode acontecer, pode você fazer um teste nas captações, nos dias que eles soltarem nas redes sociais deles e tal. Só que é mais fácil você, igual no Brasil, você começar em um time pequeno e ir subindo. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Aqui em Portugal, ele é muito pequeno, ele é menor que São Paulo, Portugal, certo? Então, entre aspas, todo mundo se conhece aqui. Todo mundo se conhece de uma cidade para outra, todo mundo se conhece. E o que acontece? Eu particularmente, eu conheci diretor de clube, não, minto, perdão. Eu conheci irmão de diretor de clube, eu conheci jogadores de clube, não de clubes grandes, mas de clubes de terceira, quarta divisão. E aí eu nada bobo, já comecei, pô, e aí, mano, eu jogo também, não sei o que, já joguei nos times X, jogo da posição Y, Z e tal, só me dá uma oportunidade, só um teste só preciso de um teste só, tipo, meter essa malinha também, mas também já me preparando para que se eles derem a oportunidade, desenrolar. E eles dão a oportunidade, essa que é a fita. Ah, mas Tainan, você tá com 21 anos, você tá com 22 anos, mas cara, esse não é o problema. Aqui pra você ser jogador de futebol profissional, meu, se você tiver 30 anos de idade, você consegue ainda jogar em um time de terceira, segunda divisão. Se você jogar pra caramba, você vai para outros times até mesmo de outro país. E o que acontece? Mano, aqui eles te dão muita oportunidade, mas muita oportunidade mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer teste em um time chamado Maximiense, aqui do Brasil, aqui de Portugal. Tive a oportunidade de fazer teste no Realense, 2 times. Tive oportunidade de fazer teste no Dumiense, são 3 times já, certo? Só que por todas as coisas que eu tô vivendo agora, esse momento que eu tô vivendo na minha vida, eu não quero mais futebol, sabe? O futebol pra mim é algo que te tira da depressão, mas em certos casos também te deixa com muita depressão, sabe? Porque, meu, tudo que eu já passei, as experiências que eu tive no futebol, lá no Brasil, não tô falando, nossa, fui profissional, nossa, cheguei... Não, mas de todas as oportunidades que eu tive no Brasil, eu fui muito feliz. Só que quando a idade bateu na minha porta,
eu sou novo ainda, mas quando a idade mínima, entre aspas, lá bateu na minha porta, falando assim, pô, Tainan, não dá mais pra você, ou se não falava assim, pô, Tainan, ou você escolhe o futebol ou o trabalho. Só que era assim, como que eu vou escolher o futebol, sendo que eu tinha que me bancar? Não vou pedir dinheiro pra minha mãe. Não vou falar, mãe, dá aí o dinheiro pra mim fazer teste. Tipo, essa época já passou quando eu tinha meus 17 pra baixo. Eu tava na época de escola, aí é uma coisa. Só que outra coisa é você trabalhar, sabe, ter o gostinho, por mais que seja um salário mínimo, mas é um salário mínimo que você pode, sabe, gastar com sua namorada, juntar para comprar uma roupa sua, sem você precisar pedir para sua mãe, sem você precisar se humilhar, às vezes, ô pai, você tá com, sabe, não é isso. E aí eu falei, cara, então obrigado, vocês não estão pagando, não estão fazendo nada, é um time que está disputando um campeonato assim também. É isso, vai me dispensar? Vou te dispensar. Você tem que estar aqui de segunda a sábado para domingo jogar. Então eu falei, obrigado então. Entendeu? Pô, você tem responsabilidade, ainda mais a gente jovem. Nós jovens hoje em dia, a gente quer. Como é que eu posso falar? A gente quer ter um carro. Pelo menos lá no Brasil, né? Ah, quero ter um carro, quero ter uma moto, quero namorar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que como que vai fazer muitas dessas coisas se você não tem dinheiro? Aí complica, né? E aí complica, aí se torna uma coisa complicada. Mas as oportunidades aqui em Portugal, tanto para trabalho quanto para futebol, cara, é muito grande. Muito, muito grande. Conforme eu falei, eu já recebi, tipo, troquei ideia, né? Com 3 clubes, falei com o diretor, conheci irmão de diretores de clubes aqui. E isso fez com que eu tivesse oportunidade, com que uma porta fosse aberta para mim, né, aqui em Portugal. E às vezes eu fico pensando, né, pô, mano, será que eu volto? Será que eu não volto? Mas eu acho que o meu papel agora é mais falar sobre as minhas experiências, tanto de futebol quanto da minha vida, e falar para vocês, para você que tá me vendo aí através dessa telinha, que tá no Brasil, até mesmo tá em outro país, mas especificamente no Brasil, Zona Leste, Sapopemba, eu sabe, conheço todo mundo de lá, muitos desistiram e muitos têm talento dali. Cara, o que eu falo pra você é, eu sei que é difícil sair do Brasil, eu sei que é difícil deixar a família, sei que é difícil, sabe, você sair, sair, em questão de dinheiro, em questão de documentação, um monte de coisa. Cara, mas depois que você sai, muitas coisas acontecem na sua vida, tanto boas quanto ruins. E Portugal te dá muita oportunidade, cara. Te dá muita, muita oportunidade. Você tem o nome de 3 amigos meus aqui, só que tem um monte de gente. Se eu ficar aqui falando, eu vou até amanhã falando o nome de um monte de nego aqui que joga pra caramba. Pra caramba, pra caramba. Aqui as pessoas elas não sofrem aquela tal depressão futebol, pós-futebol, pós não conseguir fazer um teste ou não passar e tal. Porque aqui é o seguinte, eu tenho 21 anos, vou fazer 22 anos ainda. Então, aqui pra mim em Portugal, pra eles eu sou um tesouro ainda, uma dádiva. Ainda mais se eu jogar bem. No caso eu não jogo, eu faço o básico, mas é um básico que aqui pra eles é bom. É um básico que aqui pra eles vão olhar e vão falar, pô, esse moleque joga bem. Pô, esse moleque, se aparecer outros treinadores de outros times, tanto do país de Portugal, quanto dos países próximos aqui, Espanha, Inglaterra, Bélgica, entre outros, França, vão falar, pô, esse moleque faz um básico, só que é um básico que a gente precisa. E assim vai, cara. Ou até mesmo de outros países mais longe, China, Coreia, e assim vai. Aqui, eles te dão muita oportunidade pro futebol, mas muita. Eu não canso de repetir isso. Muita oportunidade, mas muita, muita, muita oportunidade. Cara, aqui os clubes tem uma coisa que eu acho isso muito bacana, né? Que aqui os clubes Braga, Sport, Benfica, todos esses clubes aí, Porto, todos esses clubes, eles são donos de clubes de terceira divisão, de quarta divisão aqui de Portugal, né? E eles ficam, os olheiros deles ficam de olho nos atletas dessas divisões menores, desses talentos, que entre aspas ninguém vê. E aí, cara, mano, eles pegam os moleques pra jogar o sub-20, né? O sub-23, ou até mesmo já ir pro profissional, fazer alguns testes lá, junto com o time, com o elenco principal, e ver se vai ficar ou não. Isso acontece muito aqui. Ah, Taina, mas eu tenho 25 anos, eu tenho 26, 28. Cara, eu escutei isso do irmão do diretor
do Domiense, um time aqui de terceira ou quarta divisão de Portugal. Que, mano, você com 30 anos você consegue jogar. O filho dele tem 25 anos, desse rapaz que eu conheci. 25 anos, o cara joga na Suíça. E vou te falar, pelo que ele falou, pelo o pouco entendimento que eu tenho de futebol, dessas coisas assim, o filho dele não é bom. Ele só não quis falar, mas o filho dele não é bom. Tá jogando na Suíça, mas é porque o pai é isso, porque o irmão é aquilo. Não. É realmente, aqui é o point. Não tô falando que, você é um cara muito ruim, não sabe fazer o básico. Mas o que eu tô querendo dizer é que muitas pessoas lá do Brasil que fazem o básico, jogando. Sabe aqueles parceiros lá que jogam com você em bairro? O cara não é bom, mas ele faz o básico. Sabe dar um toque numa bola, dá uma corrida, dá um jogo. Faz o básico, o cara não é bom. Mas ele faz o básico ali na quadra, num campo, no society. É esse tipo de cara que aqui vira profissional. Mas e o dinheiro? Cara, você não, você tá aqui, você tá em Braga, você vai lá para Porto, você vai lá para Guimarães, se você tiver a oportunidade do pessoal te pagar para você ir para lá e tal, aí é uma coisa. Agora, você tá aqui em Braga, você fica nos clubes que tá aqui, faz teste nos clubes que tá aqui, que os outros clubes maiores vão te ver. Aí é só você fazer o básico, manter o mesmo ritmo, jogar bola, que é fixe, pai. Já era. Você consegue alcançar muito aqui. Muito, muito. Eu troquei ideia com um brasileiro baiano, né, da Bahia. A gente trocando ideia, um maluco que é a mesma idade que eu, minto, ele tem 23 anos. Trocando ideia com ele, eu falei, mano, ele falou, mano, eu só não jogo bola porque eu gosto de beber, gosto de, né, fazer umas outras coisinhas e tal, então, mano, pra mim o futebol não dá certo, mas pra tu que é novo, que, chegou aqui nessa força de vontade de querer vencer, de querer conseguir alguma coisa no futebol ou em trabalho, cara, tenta mirar no Braga, que é a cidade que eu tô, o time Braga. Tenta mirar no Braga, tenta mirar nos times daqui da região. E, mano, eu consequentemente, eu mirando nos times aqui e eu me destacar, já era, mano. Os times grandes vêm. Isso não vou falar que é fácil, não é fácil. Mas é uma coisa que tá no caminho, entendeu? Tá no caminho pra ser seguida. É isso, tá ligado? Eu vivo falando uma coisa pro meu sobrinho que é o quê? Tainan, mas você tá falando de time, tá falando disso, tá falando daquilo, mas e se o time for ruim? E se o seu time só perde daí? Porque tem muito disso aqui. Mas você vai ser o diferencial, você vai ser a peça-chave. Eu vivo falando pro meu sobrinho que ele vive falando assim, o meu sobrinho Pablo. Pô, tio, mas meu time é mal ruim, os caras não correm, os caras não fazem isso. Mas eu falo, mano, faz a sua parte. Mas eu tô perdendo de 8-0, como que eu vou fazer sozinho, mano? Faz sua parte, dribla, chuta, jogo pegado, toque de bola, deixa os caras na cara do gol, mano. Você pode driblar o time inteiro. Chegou na cara do gol, se tiver como você chutar, você chuta. Mas se tiver como você tocar a bola pro cara, pra ele literalmente só fazer, se ele errar é problema dele, mano. A culpa vai nele, não vai em você. Tio, mas a gente perdendo de 8-0 e meu time não corre, só dá eu. Beleza, só dá você. E no final do jogo, a única pessoa que vai ser lembrada que não deixou o ritmo cair vai ser você. E aqui, entre aspas, a mesma coisa. Entre aspas, a mesma coisa. As pessoas que eu conversei aqui, por tudo o que eu ouço, enfim. Aqui é a mesma coisa. Tem muitos times que são ruins, tem times que são bons. Os times que são ruins, sempre tem um jogador brasileiro, sei lá, um jogador diferente que entra nesse time. E o time ainda continua perdendo, só que esse jogador em específico faz a diferença. Esse jogador em específico vai lá, mano, joga, faz uns lances, uns dribles, sei lá, faz a diferença. E chega no final da temporada, no meio da temporada, outros times que podem até estar na mesma divisão ou em uma divisão acima, que são poucos melhores que o time que você está, te chama. Fala, não, vem cara, a gente quer você. Vem pra cá. É assim que acabar a temporada a gente quer você. A gente não quer que você não faça teste nem nada. Conversam com o diretor do time que você está. E aí você vai seguindo sua vida, cara. Muitos deles te pagam 500 euros, te dão ajuda com moradia e entre outras coisas. Mas pra isso, ou você faz o básico igual eu faço jogando bola, que eu não jogo bem. Eu faço o básico. Ou você faz o básico jogando bola, ou você ou você já pica jogando. Igual tem muitos casos aí, como o Roger, o Caiquinho, o Bruno e entre outros manos. Entendeu? Então, mano, aqui em Portugal, pra você que tá aí do outro lado da telinha, vendo que, o Tainan tá em Portugal e tal, mano, difícil é sair do país. Difícil é sair, ajuntar dinheiro. Cara, é difícil. Eu sei, eu passei por isso. Só que depois que você sai, mano, você vê coisas que lá no nosso próprio país você não via. Você não vai ficar com esse negócio, mano, eu tô com 25 anos, tô com 23, futebol acabou pra mim. Não, cara, você não vai ficar com isso.
vai ficar, pô, mano, eu posso tentar mais uma vez. Aqui você pode trabalhar e jogar bola ao mesmo tempo. Aqui você pode estudar e jogar bola ao mesmo tempo. Aqui você pode tentar também fazer os três, mas você vai ficar um pouco cansado. Mas tem como você fazer os três ao mesmo tempo, entendeu? Então, aqui em Portugal, tipo, eu amo o Brasil, cara. Eu amo muito o Brasil, sinto muita saudade do Brasil. Eu não sou aquele tipo de brasileiro que chega aqui e fica, ah, Brasil é isso, Brasil é aquilo. Tá ligado? Não, tô fora. Eu amo meu país é top. Só que Portugal dá muita oportunidade, cara. O Portugal dá oportunidades no que o brasileiro quer, que é comer bem, se vestir bem, comprar carro, viajar. Portugal tem um dos menores salários da Europa, né? É o menor salário da Europa. Mas mesmo com o menor salário da Europa, você consegue viajar, você consegue comprar um carro, você consegue financiar uma casa, você consegue, sabe, viver bem. Que é o jeito que o brasileiro queria. Porque queria comer picanha, quer comer bem, quer se vestir bem. Aqui é isso, tá ligado? Aqui é isso, é o ficar até de madrugada, até 3 horas, 5 horas, 2 horas da manhã andando na rua, fazendo suas coisas aqui, ninguém mexer com você. É isso que o brasileiro queria? Portugal tem isso, tá ligado? Só que também não vem naquela intenção de, vou zoar, eu vou fazer isso, eu vou ser o porra louco, porque, mano, aqui também não é o Brasil. O buraco é mais embaixo em questão dessas coisas. Então, você que tá aí do outro lado, tem essa força de vontade de querer vir, não só para Portugal, para os Estados Unidos, para o Canadá, até mesmo tem uma escolinha, essa escolinha ajuda pra caramba, tá? É a Next Academy. A Next Academy, eu já fiz parte da Next Academy. Cara, é muito dinheiro que é investido ali, infelizmente. Infelizmente é muito dinheiro que você investe na Next Academy, mas é um dinheiro que se você, tá investindo, tá jogando, os caras te joga pros Estados Unidos, vai, tá ligado? Te joga pros Estados Unidos ou pra outro país e lá você desenrola. Claro que você também vai ter que bancar seus custos e tal, mas é uma alternativa para quem quer continuar no ramo do futebol. Agora, se você quer vir com a cara e com a coragem, Portugal, mano, é um dos lugares que mais vai te dar oportunidade de futebol. Outra, tá perto da Espanha, tá perto da Itália, perto da Bélgica. A probabilidade de você ainda jogar em um time de segunda divisão aqui de Portugal e fazer o que eu faço, que é o básico na posição que você faz, sei lá, mano, com um toque de bola, um básico. Eu jogo básico. Se você fazer o básico na posição que você faz, cara, seja um goleiro, um lateral e etc., muitos desses times vão te chamar, pode até ser de segunda, terceira divisão, mas já vai ser um time que vai te pagar mais, vai ser um time que já vai te dar uma visibilidade pro futebol profissional, e aí o resto é história. E aí a gente fala, igual o brasileiro fala, o resto vira história, entendeu? Aí é com você, tá ligado? Uma das coisas mais importantes é você virar profissional. Chegou em Portugal, conseguiu arrumar um clube aqui, cara, mano, pode ser um clube de quarta divisão. Escutem o que eu tô te falando. Pode ser um dos piores clubes que tem aqui. Conseguiu entrar nesse clube, mano, só faz o seu, mano. Joga a bola, faz o seu. O meu time só perde. Faz o seu. Faz o seu, que sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. E uma hora ou outra a sua oportunidade aparece. Mas você tem que jogar. Você tem que fazer o seu, tá? Gente, obrigado. Peço perdão pra vocês se eu falei algo que não tava fora do script. Peço perdão também se eu falei alguma bobagem. Agradeço vocês por tudo, por ficarem aqui comigo no vídeo até o final, por pegarem um pouco da visão que eu tô tendo aqui de Portugal em relação ao futebol, em relação até outras coisas. Tem muito vídeo ainda pela frente para falar sobre futebol, sobre minha experiência com futebol aqui em Portugal, no Brasil, entre outras coisas, o porquê que eu não quero voltar, o porquê que eu, sei lá, penso em voltar ainda. Agradeço vocês por tudo. Se inscrevam no canal, sigam a Rede Vizinha. Tamo junto e é nóis.